Louvado seja Deus. Tá bom. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Faltar. Livro do Apocalipse, no capítulo de número 12. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 12. Glórias a Deus. Aleluia. Apocalipse, capítulo 12, nós vamos ver. O versículo 8 até o versículo 11. Glórias a Deus. Apocalipse, capítulo de número 12, do 8 ao 11. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos aguardar que todos encontrem para juntos lermos esta palavra. Apocalipse 12, do 8 ao 11. Glória a Deus. Aleluia. 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 Diz assim a palavra do Senhor: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada, está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Glórias a Deus. Aleluia. Podem se assentar, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Lembremos desta palavra, essa leitura. Aleluia. Uma palavra de vitória. Glórias a Deus. E quando João ouviu lá no céu, teve essa visão, da mulher, do dragão, e é uma visão que fala do povo de Israel, da história, né? O povo de Israel, tocante às coisas espirituais. Aleluia. Que fala da mulher sendo perseguida pelo dragão, e sabemos que isto, meus queridos irmãos, remonta desde o princípio, quando o homem pecou lá no jardim do Éden, quando Deus disse que da semente da mulher suscitaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Glórias a Deus. E durante toda essa trajetória, nós encontramos na Bíblia Sagrada de Adão, vindo toda a descendência, a qual, depois do dilúvio, teve prosseguimento através de Noé, e depois Deus chamou Abraão, e Abraão ouviu uma promessa de Deus, que da sua descendência seria bendita todas as famílias da terra. Glórias a Deus. E dali veio o povo de Israel. Israel é aquele povo a qual Deus separou para que, aleluia, fosse descendência da qual viria o Messias, aquele que, aleluia, esmagaria a cabeça da serpente. Esmagar a cabeça da serpente fala, aleluia, de derrotar, aleluia, a Satanás e as suas obras. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio ao mundo, aleluia, para desfazer as obras do diabo. Glórias a Deus. E assim, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz que quando houve o brado de vitória nesta passagem, disse que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. É uma referência à igreja. Glórias a Deus. A igreja, eles o venceram. Porque sabemos, meus queridos irmãos, que a nossa vitória, aleluia, foi conquistada na cruz do Calvário. Foi ali que Jesus pisou na cabeça da serpente. Aleluia. E Satanás, meus queridos irmãos, ali foi derrotado, destronado, porque acusava de dia e de noite. Aleluia. Nosso Senhor Jesus Cristo aparece lá em Apocalipse capítulo 1, dizendo: eu tenho a chave da morte e do inferno. Louvado seja Deus. Aleluia. No capítulo 5, há um louvor ao Cordeiro. Aleluia, dizendo: glória seja dada ao Cordeiro, porque com o seu sangue
compraste para Deus, homem de toda raça, tribo e nação. Louvado seja Deus. E o poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, aleluia, é algo que veio, aleluia, ao ser derramado na cruz do Calvário, veio, meus queridos irmãos, trazer a redenção da humanidade. Quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Porque antes, meus queridos irmãos, os cordeiros que eram sacrificados no Antigo Testamento, eles cobriam o pecado do mundo. No caso, o pecado do homem, que apresentava o seu sacrifício, no caso também o povo de Israel. Aleluia. E ali, pelo menos uma vez por ano, se ajuntava para buscar na Páscoa, né? Aleluia, agradecer a Deus pela libertação do Egito, que é o símbolo da libertação do crente, né? De todo aquele que crê, da força do pecado, da força do mundo, do poder, no caso, Faraó, aleluia, e representando ali Satanás, aleluia. Isso fala da nossa libertação, aleluia. E nós encontramos, meus queridos, representado lá no Egito, quando Deus mandou que Moisés, aleluia, voltasse para o Egito, para ali libertar o povo, quer dizer, Deus iria libertar através de Moisés. E quando Moisés ali chegou, meus queridos irmãos, teve todo aquele embate com Faraó, aleluia. Faraó endureceu o seu coração, não querendo libertar o povo, aleluia, porque era a grande vantagem, tem toda aquela nação escrava, aleluia, a seu serviço. E também, meus queridos irmãos, o orgulho de Faraó. Faraó disse para Moisés: eu não sei quem é Deus, aleluia, e não vou libertar o povo. E a partir dali, meus queridos irmãos, Deus foi enviando aquelas pragas sobre o Egito, e o coração de Faraó se amolecia, mas depois novamente se endurecia, e assim foi até a 9ª praga. Glórias a Deus. Mas a última praga, meus queridos irmãos, Deus disse para Moisés que com aquela praga que viria, aleluia, o coração de Faraó se derreteria. Glórias a Deus. E foi assim, na noite, aleluia, na noite da libertação, pela manhã Deus disse para Moisés que mandasse o povo, cada família separasse um cordeiro, e aquele cordeiro seria, meus queridos irmãos, sacrificado, e que o sangue daquele cordeiro fosse passado nos umbrais das portas de cada casa, e toda casa que tivesse, aleluia, a marca do sangue, o anjo da morte passaria por cima, mas a casa que não tivesse a marca do sangue, o anjo da morte passaria, aleluia, por dentro, e ali o primogênito daquela casa morreria. Louvado seja Deus. E quando chegou a meia-noite, o anjo da morte passou no seio do Egito. Ao passar, aleluia, no seio do Egito, toda a casa que tinha a marca do sangue, ele passava por cima. Toda a casa que não tinha a marca do sangue, passaria, aleluia, por dentro da casa, e o seu primogênito estaria morto. E assim foi, meus queridos irmãos. Aleluia, aonde tinha a marca do sangue, o anjo não passava. Glórias a Deus. Isso nos fala, meus queridos irmãos, em figura, aleluia, do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que ao ser derramado naquela cruz, conquistou para nós essa tão grande salvação. Louvado seja Deus. O anjo da morte representa a morte. Aleluia, o pecado gera a morte. O pecado leva o homem, meus queridos irmãos, à morte eterna. Mas glórias a Deus, porque em Cristo Jesus nós temos vida, aleluia, e vida com abundância por causa do poder, aleluia, do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Vida com abundância, não é como alguns pensam e até pregam e ensinam, falando da abundância material. Não, temos vida, vida com abundância, aleluia, porque a alegria do Senhor é que é a nossa força. Jesus disse para a mulher samaritana, aleluia, aquele que beber desta água, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Louvado seja Deus, porque não existe nada, meus queridos irmãos, que alegre mais, aleluia, que dê mais vida a um lugar, aleluia, do que uma água passando por ali, não é verdade? Ou uma cachoeira, um rio, aleluia,
uma fazenda, por exemplo, que não tem um rio passando ou uma fonte de água, aleluia, se torna inabitável, porque sem água não há vida. E é disso que Jesus estava falando para a mulher samaritana. Louvado seja Deus, se para dele uma fonte de água, porque o nosso coração, as nossas vidas, meus queridos, aleluia, sem Jesus é como um terreno sem água, é como um deserto, como uma terra seca, aleluia, louvado seja Deus. Mas quando Jesus chega, aleluia, há uma fonte de água que jorra, aleluia, assim como aconteceu, aleluia, quando Abraão, melhor dizendo, quando Abraão dispensou, aleluia, a escrava com seu filho, aleluia, e disse para ela que ela fosse, aleluia, embora, deu ali algumas provisões, e ela foi levando, aleluia, aquele que era Ismael, né, aquele filho que Abraão teve com a escrava, aleluia, e no meio do caminho, meus queridos irmãos, aquele jovem ali com sede, com certeza pereceria no deserto, mas Deus providenciou água, louvado seja Deus. Então assim é a nossa vida, nós caminhamos nesse deserto, a nossa vida sem Cristo é um deserto, mas quando nós conhecemos a palavra, esta palavra se faz em nós uma fonte de água, que salta para a vida eterna, louvado seja Deus. Isso foi conquistado pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus. No passado, aleluia, o povo de Israel representativamente, aleluia, fazer um sacrifício. Esse sacrifício apontava para o sacrifício de Cristo, que seria, aleluia, executado mais à frente. Mas enquanto Jesus não vinha, aleluia, os sacrifícios eram feitos para cobrir o pecado, aleluia, e aquele pecado sendo coberto, aleluia, vinha a tolerância de Deus sobre o povo, aleluia, no caso o povo de Israel. Mas, meus queridos irmãos, um dia Abraão, aleluia, recebeu de Deus uma ordem, que pegasse o seu filho Isaque e fosse até um monte que ele mostraria e ali o apresentasse em sacrifício. Abraão, irmão, não questionou, não, aleluia, mas obedeceu aquilo que Deus havia lhe mandado. Glórias a Deus. E Abraão disse para Sara: eu e o menino vamos no caminho de 3 dias para sacrificar a Deus. Aleluia. E aí foram. E ao chegar ao pé do monte, Abraão virou para os seus servos e disse: fiquem aqui, aguardem que nós vamos voltar. Aleluia. E ao subir o monte, no meio do caminho, Isaque perguntou ao seu pai: pai, nós temos aqui o cutelo, temos a lenha, temos o fogo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, pela fé, irmãos, aleluia, disse para o seu filho Isaque: Deus proverá para si o cordeiro. E continuaram subindo. Chegando lá, no topo do monte, Abraão preparou o altar, tudo preparado, aleluia. Colocou o seu filho sobre aquele altar, e Isaque, irmãos, também não questionou. Isso que a Bíblia apresenta, meus queridos irmãos, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, pai da fé, mas Isaque, meus queridos irmãos, aleluia, também um herói da fé. Glórias a Deus. Porque ele poderia ter resistido seu pai já tinha mais de 100, ele ainda jovem, podia resistir, fugir, que é isso, não. Mas, irmãos, pela fé, aquele jovem, aleluia, obedeceu aquilo que seu pai estava fazendo, aceitou passivamente. Isso representa, meus queridos irmãos, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele, aleluia, se sacrificou por nós. Há alguns que pensam que Jesus foi à cruz forçado, foi ali preso numa tocaia, levaram, mas a Bíblia é bem clara, irmão. Jesus se entregou por nós. Ele já sabia que a sua morte estava próxima, avisou 3 vezes seus discípulos. Na noite em que foi traído, ele disse para Judas: vai e faz o que tens de fazer. Ali no jardim, aleluia, ele orando, disse: pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha.
Louvado seja Deus. E quando a turma estava chegando para prendê-lo, ele disse para os seus discípulos: não podeis orar nem uma hora. Eis que vem chegando aí o traidor. Aleluia. E quando chegou ali Judas com aquela turba para prendê-lo, e aquela maioria não sabia quem era, estava de noite, estava escuro, e Judas disse: olha, tem um sinal, aquele que eu beijar, esse é Jesus. Aleluia. E quando aquela turba chegou, Jesus se apresentou e disse: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus. Ele disse: sou eu. Aleluia. E se entregou por nós. Louvado seja Deus. Como ovelha muda, foi ao matador. Isaac, meus queridos irmãos, também pela fé, aleluia, ele não questionou. E ali, meus queridos irmãos, quando Abraão foi para executar aquilo que Deus havia lhe mandado, que era apresentar seu filho em sacrifício, uma voz bradou do céu dizendo: Abraão, Abraão, não faças tal, que agora sei que tu temes a Deus e não negaste o teu filho. E a palavra do Senhor nos diz que Abraão ouviu um barulho, aleluia, e quando olhou, viu um cordeiro preso pelos chifres, aleluia, e ali, lançando mão do cordeiro, apresentou o sacrifício a Deus, e os dois voltaram daquele monte, Abraão e Isaac, glorificando o Senhor nosso Deus. Cumpriu-se aquilo que Abraão disse para os servos: aguarda aqui, porque nós voltaremos. Lá em Hebreus, no capítulo 11, irmão, revela uma coisa que estava no coração, aleluia, de Abraão. Porque Abraão, com a boca, disse: aguarde aqui que nós voltaremos. Mas no coração de Abraão, irmão, havia, pela fé, uma certeza, aleluia, que Deus iria, mesmo que ele executasse o sacrifício, ressuscitar Isaac dos mortos. Está lá em Hebreus capítulo 11, aleluia. Tamanha é a fé de Abraão, aleluia. E a mesma fé, meus queridos irmãos, nós devemos ter no Senhor nosso Deus, aleluia. Quando apresentamos as nossas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, aleluia, devemos saber que o nosso Deus está se agradando, que o nosso Deus está olhando para a nossa vida e dizendo: sei que tu temes a mim, aleluia. Porque, meus queridos irmãos, a nossa vida, aleluia, ela deve estar no altar de Deus, aleluia. Por quê? Porque o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo já nos purificou de todo pecado. Nós temos a presença do Espírito Santo. Só devemos ser obedientes ao Senhor, aleluia. E quando Paulo diz: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, aleluia, racional, aleluia. Abraão apresentou a Deus um sacrifício, meus queridos irmãos, agradável a Deus, porque ali tinha obediência. Ali estava, meus queridos irmãos, Abraão apresentando a Deus o melhor que ele tinha, porque Abraão esperou para aquele filho, aleluia, praticamente a sua vida toda, aleluia, e já avançado de idade, aquele filho veio, o cuidado que ele tinha, né, com aquele jovem, aleluia, era a sua alegria, o filho da sua velhice, e Deus diz: agora apresenta em sacrifício. Louvado seja Deus. E ele obedeceu, meus queridos irmãos, aleluia. Isso é o que? É o poder da presença de Deus em nossas vidas, que nos dá entendimento das coisas de Deus, sabendo que o nosso sacrifício na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando trabalhamos para Deus, aleluia, e passamos as lutas, mas nos mantemos fiéis ao Senhor, aleluia, nós sabemos de uma coisa: a nossa obra tem uma recompensa, a nossa fidelidade tem uma recompensa, aleluia. E o poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida nos garante a vitória. E por isso um brado dizendo: e eles o venceram pelo poder do sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, também diz aqui a palavra: e eles o venceram pela palavra do seu testemunho. Glórias a Deus, aleluia. O poder da palavra. A palavra, meus queridos irmãos, de Deus, toda a palavra que volta, que sai da minha boca, disse o Senhor, não voltará para mim vazia, antes operará aquilo que me apraz e aquilo pelo qual eu enviei. Aleluia. Porque a palavra do Senhor, irmão, ela faz a diferença em nossas vidas. Nós vemos que nosso Senhor Jesus Cristo,
vários momentos, aleluia, falou acerca da sua palavra. A palavra é espírito e vida. A palavra é uma fonte de água que salta para a vida eterna. Jesus disse: aquele que ouve minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Louvado seja Deus. É o poder da palavra. Aquele centurião disse para Jesus, aleluia, envie apenas uma palavra e meu servo sarará. Louvado seja Deus. É o poder da palavra. Sabemos que é pela palavra Deus criou os céus e a terra. Lá no princípio Deus disse: haja luz, e houve luz. Aleluia. Deus mandou através da sua palavra que viesse também os luminares, as estrelas. Deus, através da sua palavra, aleluia, aqui na terra separou a água das águas, água doce, água salgada, separou os rios, traçou os seus cursos, aleluia. Pela sua palavra, do mar veio os pássaros. Pela sua palavra, meus queridos irmãos, aleluia, Deus criou os peixes e tudo que há no mar. Depois os animais terrestres, tudo pela sua palavra. Glórias a Deus. Esse é o poder da palavra de Deus. Aleluia. Essa mesma palavra, irmão, ela vem aos nossos corações. Aleluia. E essa palavra é que nos dá vida. Assim como a palavra, aleluia, deu vida ao universo, vida aqui na terra, ela também traz vida em nossos corações. É o poder desta palavra. João, capítulo 1 do Evangelho de João, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. É o poder desta palavra. Por isso que o crente, meus queridos irmãos, deve estar atento à palavra. Aleluia. Quando abrimos a Bíblia Sagrada e lemos, a palavra de Deus está falando para os nossos corações. Aleluia. Quando nós ouvimos a palavra, aleluia, a fé vem pelo ouvir a palavra. Glórias a Deus. Porque muitas vezes muitos querem, né? Todos nós queremos, aleluia, acrescentar a fé, ter a fé aumentada. Aleluia. Muitas vezes acha que vendo um testemunho ou vendo ali um milagre, a sua fé vai crescer. Mas na verdade, irmão, alegra a gente ver um milagre, ver uma pessoa ser curada, glória a Deus. Mas na verdade, irmão, o que verdadeiramente alimenta a nossa fé é ouvir a palavra, meditar nela. Aleluia. Porque a palavra, meus queridos irmãos, ela faz com que venhamos a crer mais no Senhor. Através da palavra, nós nos fortalecemos na presença de Deus. Jesus disse que a semente, a palavra do semeador, que a semente que caiu no meio das pedras, até produziu, né? Caiu no meio dos pedregais, até produziu, aleluia, uma árvore. Mas tinha raiz, mas a raiz não tinha profundidade. Glórias a Deus. E se secou quando veio o sol. Por que se secou, meus queridos irmãos? Porque a raiz não tinha profundidade. Pedra fala da incredulidade, sim, da incredulidade. Como Jesus disse, arreda a pedra, aleluia, para que ali Lázaro fosse ressuscitado, eles arreda a pedra. Tem uma conotação simbólica de incredulidade. Aleluia. Na palavra, Jesus fala que as pedras, né, quando ele ali explica a parábola do semeador, ele diz que as pedras, meus queridos irmãos, aleluia, são aquelas coisas que estão no coração. Né? As pedras, aquilo que dificulta a palavra penetrar no coração, a palavra se enraizar, aleluia, no coração. A semente caiu no meio dos espinhos, também produziu, só que ficou sufocada, aleluia. Sufocado por quê, meus queridos irmãos? Por cuidados da vida. Aleluia. Os espinhos é o cuidado da vida. Coração sobrecarregado com os cuidados deste mundo. Aleluia. Sabemos que nós vivemos aqui, que temos nosso trabalho, que temos nossas obrigações, nossas responsabilidades. Mas uma coisa, meus queridos irmãos, jamais pode estar, aleluia, ausente das nossas mentes, dos nossos corações,
de que a palavra de Deus, as coisas de Deus, devem ter a primazia em nossas vidas. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E a semente que caiu em boa terra, aleluia, essa produziu. Quando o profeta Ezequiel viu o rio da graça de Deus, ele disse que vinha um rio que saía de baixo, meus queridos irmãos, do trono, aleluia, a casa simbolizando o templo, né? Glórias a Deus. E também simboliza o trono de Deus. Ali saía aquele rio. E por onde aquele rio passava, aleluia, havia abundância de peixes, aleluia. E ele observou que a margem direita e a margem esquerda do rio haviam árvores plantadas. E essas árvores eram árvores frondosas, que davam muito fruto. Louvado seja Deus. O salmista disse, meus queridos irmãos, que os servos de Deus, aleluia, eles são como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Louvado seja Deus, que dá seu fruto na estação própria. Aleluia. Assim deve ser a nossa vida, meus queridos irmãos, e é o que está em nossas vidas. Aleluia, a palavra de Deus. E a nossa vida produz fruto. Aleluia, louvado seja Deus. A nossa vida, meus queridos irmãos, de todos nós, tem que produzir um bom fruto. Aleluia, o fruto da transformação pela palavra, da firmeza na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, o apóstolo Paulo diz, aleluia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê, irmão? Porque Paulo, aleluia, era uma árvore plantada junto a ribeiro de água e dava o seu fruto, pregava o evangelho, falava, aleluia, de Jesus. Louvado seja Deus, expulsava os demônios, curava os enfermos, pregava o evangelho, aleluia, dava fruto. Eles não vivem mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. E nós devemos dar raiz, meus queridos irmãos, profunda, buscando na palavra, aleluia, nos alimentando da palavra, porque essa palavra, meus queridos irmãos, é luz. Aleluia, porque a palavra de Deus disse: andar na luz como Ele na luz está. Aleluia, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Assim como a palavra de Deus diz: haja luz e houve luz. Louvado seja Deus. Pode ter certeza que através dessa palavra nós andamos na luz. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. É através da palavra. A palavra revela a vontade de Deus. A palavra nos mostra, aleluia, o caminho. Glórias a Deus. Jesus. Quando o salmista diz, o Salmo 91, aleluia, não tropeçarás com teu pé em pedra. Por quê? Porque está iluminado. Que é de dia, Jesus não disse que anda de dia, não tropeça. À noite, o homem está sujeito a tropeçar. Mas no dia, não, ele está vendo. Assim é a palavra. Ele lâmpada os nossos pés, nós estamos vendo que está diante de nós. E luz para o nosso caminho, porque mostra o futuro lá na frente. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E quando nós vemos o futuro lá na frente, nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos que Jesus em breve voltará. Nós sabemos, meus queridos irmãos, aleluia, que o mundo vai passar. Aleluia, e nós passamos, aleluia, ter novidade de vida, uma vida, meus queridos irmãos, aleluia, pautada na fé, na comunhão com o Senhor, na esperança, nessa viva esperança da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. E se a morte vier, meus queridos irmãos, nós estamos seguros, aleluia. Eu já vi, aleluia, pessoas, né, que eu testemunho de uma irmã, eu tinha, né, que faleceu há uns 5 anos atrás, aleluia, e estava no leito de morte, magrinha ali, com câncer terminal, aleluia, mas falando com aquela voz fraquinha, né, aleluia, Jesus em breve vem me buscar, confortando, né, aleluia, não tinha mais esperança. E numa noite, nós fizemos uma visita lá no hospital, e de madrugada, aleluia, o esposo dela e a sua filha estavam ali junto, um estava na cadeira, sentado no quarto ali do hospital, outra tinha uma cama assim do lado, aleluia. Quando viram aquela pessoa fraquinha, não conseguia nem falar,
aleluia. E de repente ela levantou as mãos, pegou assim um lençol, né, no cobertor no caso, jogou para o lado. A filha dela levou aquele susto, não tinha força para nada, mas ela botou a mão assim no cobertor, jogou ele no chão. Quando ela levantou e disse: pai, mãe, e foi para a direção dela, aleluia, ela sentou na cama, levantou as mãos, olhou para o céu e disse: Jesus, vem me buscar, e caiu para trás. Irmão, todos ficaram espantados, aleluia. Como é que pode uma pessoa que não tinha força nem para comer direito, sentar na cama? Tenta fazer isso, meu querido, senta na cama e tenta fazer isso. Você não consegue, eu pelo menos não consigo, a idade não deixa, mas ela sentou, aleluia, e levantou as mãos e disse: Jesus, vem me buscar, e caiu para trás, aleluia. O que é isso, irmão? É o poder do nosso Deus. Por quê? Porque nós temos uma viva esperança. Louvado seja Deus. Quando Paulo diz: estou pronto, aleluia, me encontrar com o Senhor, né? Aleluia, ser posto como sacrifício, aleluia, pela obra, como ele já tinha feito, e apresentar a sua vida, né? Aleluia, para o bem do Evangelho, porque a morte de Paulo, meus queridos irmãos, incendiou a igreja. Pode ter certeza, porque a perseguição, aleluia, incendeia a igreja, não é verdade? Por isso que às vezes vem uma luta, acontece uma coisa, isso é para nós, meus queridos irmãos, conhecermos da fé, e se estamos firmados na rocha, mais firmados nós estamos. Por isso que Jó, passando por tudo aquilo que ele passou, ele disse: eu sei quem tenho crido, e por fim se levantará de sobre a terra. Glória ao nome do Senhor. O poder da palavra, a palavra faz a diferença. Louvado seja Deus. Por isso é importante, irmão, atentar para a palavra, prestar atenção na palavra, prestar atenção na palavra, ler a palavra. Glórias a Deus. Isso é importante porque a palavra alimenta, aleluia, a nossa fé. Jesus disse: aquele que ouve e a pratica, só pratica aquele que leu, que entendeu, que absorveu a palavra e quer colocar em prática. Isso é maravilhoso, irmão. Louvado seja Deus. E aqueles que creem no Senhor, que confiam no Senhor, é como o monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Quem nos separará do amor de Deus? Aleluia. Paulo diz: nem a fome, nem a espada, nem a morte, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É a palavra que faz isso. É a presença do Espírito Santo. Porque, irmãos, aqui há um mistério. A palavra e o Espírito Santo, eles andam juntos. Aonde tem palavra, tem o Espírito Santo. Se tem o Espírito Santo, tem a palavra. Lá no começo, aleluia, a terra era água, não é somente água, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É assim que funciona, meus queridos irmãos. Crente quer ser cheio do Espírito Santo, medita, viva e se alimenta e guarda essa palavra. Louvado seja Deus, aleluia. Que isso é, aleluia, a certeza de que o Espírito de Deus estará em tua vida, trabalhando na tua vida. Louvado seja Deus, e te leva à oração, te leva à consagração, vai te levar à meditação da palavra e o conhecimento da palavra, e você poderá dizer como disse Jó: aleluia, eu sei quem tenho crido. Glórias a Deus, aleluia. E nada abalou a fé daquele homem, aleluia. Então eles o venceram quem é Satanás? Pelo poder do sangue do Cordeiro, aleluia, pela palavra do seu testemunho, e consequência disso, não amaram as suas vidas até a morte. Aleluia. Isso fala, meus queridos irmãos, de colocar a Deus, aleluia, sobre todas as coisas em nossas vidas. Glória a Deus. Porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Nem a fome, nem a nudez, nem a espada. E a igreja, meus queridos irmãos, nós vamos encerrar, tem um histórico desse testemunho. Aleluia. A igreja perseguida, a igreja em Roma, tendo que ir para as catacumbas de Roma, para ali escondidos, né? Porque os romanos tinham, né, assim, uma prevenção contra cemitério, né? Era um lugar muito bom, porque eles não gostavam de ir lá, né? Então eles iam para lá. A igreja não tem medo dessas coisas, né? As trevas, onde a igreja chega, a luz chega, né?
Eles iam lá para o cemitério, né? Lá para as catacumbas, para aqueles lugares escondidos, porque ali, irmãos, não podiam se reunir. Aleluia. E ali trocaram. Não havia a Bíblia ainda, porque a Bíblia naquele tempo estava no coração do crente, né? E trocavam, né, palavras, trocavam, louvado seja Deus, testemunhos, lembravam da palavra. O que Paulo disse? Pedro como teve aqui. Olha, e a igreja perseguida, irmãos, firme na fé. Eram presos, eram levados para as masmorras, e ali vinha as ameaças. Histórico isso. As ameaças. Se você negar, estoura. Se você voltar para Júpiter, que eram os deuses lá dos romanos, né? Isso talvez era Júpiter, outros deuses mais. Isso fizeram. Nega esse Jesus, tudo bem. Presta culto ao imperador. E eles se negaram. E vinham as ameaças. Vai ter uma festa lá no Coliseu. Você vai para os leões. E permanecia firme. Famílias inteiras eram jogadas na arena. Trancavam ali as grades. Abriu outra grade onde vinham os leões. E os cristãos ali vendo, irmão, os leões chegarem. Existe um livro aí narrando atitudes desses cristãos. Aleluia. E, mesmo na hora da morte, continuavam glorificando o nome do Senhor. Uns dobravam o joelho, levantavam as mãos e ficavam aguardando o ataque dos leões. Outros, meus queridos irmãos, aleluia, ali orando. Outros até viravam chegava perto assim onde ficavam as arquibancadas e chegavam e diziam: olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fazia uma pregação até a hora que vinha o leão e pegava. Vários testemunhos, aleluia, mas não negaram a fé. Glórias a Deus, porque estavam cheios da palavra, estavam lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, aleluia, e por isso não amaram suas vidas nem diante da morte. Glórias a Deus. E nós, meus queridos irmãos, não estamos diante da morte. Não. Sabemos que a morte vai chegar. Glória a Deus. Para todos nós aqui. Mais cedo ou mais tarde. Nós não estamos diante dela. Aleluia. E por isso, meus queridos irmãos, a nossa responsabilidade diante de Deus é maior. Porque Ele tem nos dado liberdade. Ele tem nos dado oportunidade. Aleluia. Para buscarmos a Deus em oração. Aleluia, Jesus. Para estarmos na casa do Senhor. Aleluia. Para termos um momento de meditação na palavra. E nós devemos aproveitar. Quando o brado veio, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte, meus queridos irmãos. Aleluia. Essa palavra também é uma palavra de convocação para nós. Se eles o venceram pelo sangue, pela palavra e pelo seu testemunho, nós devemos ter em nossas vidas essa meta, aleluia, de sermos fiéis, aleluia, de vencermos pelo sangue do Cordeiro, aleluia. O apóstolo São João diz: filhinho, não pequei, mas se pecar, temos um fiel advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nós não temos obrigação de andar, aleluia, oprimidos ou guardando o pecado, não. Nós temos um recurso, que é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Não temos necessidade de andar na ignorância. Temos a palavra, aleluia, a palavra escrita. Temos também a palavra viva em nossos corações, aleluia, e o Espírito de Deus, aleluia, que habita em nossos corações. E Deus abençoe os queridos irmãos, aleluia.
E que possamos nesta noite meditar, sair daqui meditando nesta palavra. Porque a hora é esta, irmão. Jesus está voltando. A igreja está para ser arrebatada. O fim está próximo. E nós devemos nos manter fiel. Porque em breve estaremos diante dele. Aleluia, glorificando o seu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vou contar aqui um testemunho relâmpago. Hoje pela manhã, ao chegar em casa, glória a Deus, eu olhei no celular e vi uma mensagem que alguém me mandou. Eu vim observar o que era. Quando eu abri, alguém aqui já ouviu falar num filósofo chamado Olavo de Carvalho? Não, mas é muito conhecido. Um filósofo, né, muito conhecido aqui no Brasil, né, na faculdade, foi para os Estados Unidos, conhecido mundialmente, fora. Esse homem, irmãos, ele estava com um problema de coração, estava no tratamento. E ele fez uma live, um vídeo, poucos dias antes de morrer. E nesse vídeo ele disse o seguinte: olha, filósofo, né? Mas um grande estudioso também da Bíblia. E ele disse o seguinte: eu várias vezes na vida perdi tudo. E agora no final da minha vida eu não tenho mais nada. Eu só quero uma coisa: se eu morrer hoje, não estou nem aí. Sabe por quê? A única coisa que eu quero hoje é entrar no céu. É chegar diante de Jesus. Não para apresentar minhas qualidades, porque eu só tenho para apresentar miséria, derrota, sujeira. Eu só quero uma coisa, Jesus Cristo perdoe meus pecados, eu chegue diante dele, aleluia, e fique eternamente ao seu lado. Aleluia! Glória a Deus. Dias depois, esse homem morreu. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, a palavra de Deus, ela é tremenda. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. É o poder da palavra, né? Aleluia. Glória a Jesus. Nós vamos então orar, irmãos. Temos aqui um amigo, nós vamos orar por ele antes de encerrar. Logo após encerrar o culto, nós vamos fazer uma oração por ele. Agora ele está dormindo, deixa ele dar descansar, porque daqui a pouco nós vamos orar por ele. Mas nós vamos orar para encerrar. Glórias a Deus. Quem está alegre com Jesus aqui? Diga glória a Jesus. Aleluia. Maravilha, né, irmão? Na casa do Senhor. E vamos orar, agradecendo a Deus por esse culto, agradecendo a Deus por essa tua grande salvação. Aleluia. Enfim, vamos agradecer a Deus por tudo, aleluia, que Ele já fez em nossas vidas e já agradecer de antemão aquilo que Ele fará. Amém, irmão? Glória a Deus. Nosso irmão presbítero Jorge vai fazer essa oração final, aleluia, enfrentar a bênção apostólica. Glórias ao nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia, oremos ao Senhor. Pai querido, glorioso e bendito Deus, somos gratos a Ti porque Tu falaste conosco como sempre. E sempre através da Tua palavra. Ajuda-nos, meu Senhor, não somente sermos ouvintes, mas sermos praticantes da Tua palavra. E se Tu não nos ajudar, nós não conseguiremos. Cada um de nós sabemos, meu Senhor, que somos limitados, mas servimos a um Deus que não tem limite para operar. Enviou o Teu Filho para morrer na cruz por cada um de nós, e por isso nós estamos alegres, felizes, porque Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Mesmo nas nossas falhas, nossas fraquezas, nossos erros, Tu tens sempre enviado uma palavra para o nosso coração, para nos animar, nos fortalecer, para nos perdoar, para nos levantar, para nos lavar, nos purificar, e até a volta Tua, eu creio, meu Senhor, que Tu há de continuar trabalhando em benefício da Tua igreja, porque as portas do inferno
segundo a tua palavra, não prevalecerão contra a tua igreja. Nos dá, meu Senhor, uma noite tranquila, uma noite de revelações, uma noite de sonhos proféticos, meu Senhor, e o teu nome venha a ser engrandecido. Nos leva, meu Senhor, em paz, em segurança, nos dando uma semana de reflexão, nos dando uma semana, meu Senhor, de fortificação, para nós lermos a Tua palavra, nós orarmos, para jejuarmos, para meditarmos, para buscar a Tua face e falarmos contigo. E o mais importante, fala conosco. Cada um de nós precisamos, no nome do Teu Filho amado. Perdoa nossos pecados, nossas transgressões, e assim eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém. Levante suas mãos para o céu, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos que aguardam a volta do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa, operando Deus. Se Deus é por nós, ninguém. Amém. Eu desejo uma semana de vitória, e com a permissão do nosso pastor, só um momentinho, igreja. Paz do Senhor para toda a igreja. Irmãs, nesse próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, congresso da União Feminina na nossa sede, na ADRJ Rio de Janeiro, tá, minhas irmãs? Então, ele começa sexta-feira. Sexta-feira, eu já falei hoje pela manhã, vou ficar aqui na congregação com o pastor Paulo. Sábado é o dia todo na nossa sede. Os irmãos são convidados, se desejarem, os nossos irmãos visitantes. Nossa sede lá em Benfica é o Congresso das Mulheres, tá? Sexta, sábado e domingo. Nós, irmãos daqui da congregação, vamos para a nossa sede sábado à tarde, sábado à tarde, ficar sábado à tarde e domingo à noite, sábado à tarde e sábado à noite, tá? Vamos ter aqui Uber para levar as irmãs que se preparem para a gente participar desse congresso, que vai ser uma bênção, tá, irmãs? Sexta, sábado e domingo, usar a blusa do congresso, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu também vou estar aqui com o veículo para levar alguns irmãos, amém?